Minha amiga e meu amigo, estudos e relatórios apontam que a Amazônia está sob constante eh, investida de organizações estrangeiras que têm interesse nas riquezas daquela região. Como também relatórios apontam que a maior facção criminosa do Brasil está instalada dentro da Amazônia. Aliado ao fato, e talvez esse seja o mais grave, da suposta constante ameaça da Venezuela invadir a Amazônia e anexar parte do nosso território, mais precisamente em Roraima, a cidade de Pacaraima, ao seu território. Ou seja, invadir o Brasil e anexar Pacaraima como se fosse parte da Venezuela. Além do interesse que a Venezuela tem de invadir o território brasileiro para chegar até a Guiânia, onde a Venezuela pretende tomar uma parte daquele país. Ou seja, diante de todos esses fatos, o que caberia ao governo Lula? Aumentar a vigilância na região, não é mesmo? Investir pesado nas Forças Armadas, em especial a nossa força terrestre, que é o Exército, para fazer garantir a nossa soberania. Pois bem, eis que o absurdo acontece. Ao invés do governo Lula investir pesado nas nossas Forças Armadas para preservar as nossas fronteiras, ele faz o inverso. Está tirando o Exército da fronteira e da Amazônia. Pasmem os senhores. Eu vou rodar para vocês uma matéria feita exibida pelo jornal, pelo site de notícia, pelo site de notícias Política em Foco. Fez uma matéria sensacional a respeito desta ação do governo. Assista a matéria. A decisão do governo brasileiro de transferir o programa Calha Norte do Ministério da Defesa para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional gerou um clima de incerteza e preocupação no Exército e especialistas em defesa. Ao retirar a administração do programa das mãos das Forças Armadas e entregar para um órgão civil, o governo levanta uma questão delicada. Quem estará à altura de proteger e desenvolver as áreas mais remotas e estratégicas da Amazônia, se não as Forças Armadas? Desde sua criação em 1985, o programa Calha Norte não se limitou a levar infraestrutura e desenvolvimento para as regiões distantes. Ele sempre esteve atrelado à segurança nacional e à preservação da soberania brasileira. Em uma região que enfrenta constantes ameaças de atividades ilegais e que demanda vigilância constante, esse era um papel exercido com excelência pelas Forças Armadas, em grande parte pelo Exército Brasileiro, que possuem uma experiência inigualável das necessidades da Amazônia e nas operações de defesa. A justificativa apresentada pelo ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, para a transição focada no desenvolvimento regional, desconsidera a função essencial que o Exército desempenha. Em fóruns de discussão militar, observa-se um sentimento de descrença quanto à capacidade de um órgão civil em gerenciar um programa tão ligado à segurança nacional. As preocupações não se limitam apenas ao desenvolvimento. Elas envolvem a eficácia e a continuidade da presença do Estado em regiões isoladas, onde a proteção de fronteiras e o combate ao crime são prioridades. A Amazônia, que corresponde a uma porção significativa do território brasileiro e abriga 85% da população indígena, sempre foi vista pelas Forças Armadas como uma área crucial para o Brasil. A retirada do Exército desse cenário representa um afastamento do poder militar sobre um território que precisa de uma proteção robusta. No contexto atual,
a decisão do governo parece enfraquecer o controle sobre a Amazônia, favorecendo uma abordagem civil que, segundo críticos, não está equipada para responder a ameaças ou garantir a segurança de forma eficaz. A deputada e militar da reserva Sylvia Wayampi levou a questão ao Congresso, alertando para os riscos de se desmilitarizar uma área de fronteira tão vulnerável. Ela relembrou que a Constituição Federal atribui às Forças Armadas a defesa da pátria e questionou como o Ministério da Integração suprirá essa função. O programa Calha Norte sempre foi uma das principais ferramentas do Exército para assegurar que a presença brasileira no território seja sólida e ininterrupta. Em uma área que atrai interesses estrangeiros e onde atividades ilícitas são frequentes, substituir as Forças Armadas por um órgão civil parece colocar em xeque a integridade do território nacional. Outro ponto levantado por militares é a questão dos recursos financeiros. Hoje, o programa Calha Norte repassa verbas diretamente às Forças Armadas e estabelece convênios com estados e municípios, o que agiliza a execução de obras de infraestrutura e serviços essenciais, como saúde, educação e segurança pública. Sob o comando de um Ministério Civil, surgem dúvidas sobre a continuidade dessa gestão e sobre a capacidade de resposta rápida em locais que exigem um planejamento específico e uma logística complexa. O impacto dessa transição não se restringe à segurança territorial. Ele também afeta diretamente o cotidiano das populações indígenas e de comunidades que dependem das ações do programa. A fixação das populações em áreas remotas depende da infraestrutura básica. E o Exército, junto à Marinha e à Aeronáutica, sempre teve papel fundamental em garantir esses serviços de forma segura e contínua. No entanto, sem o apoio militar nessas regiões, fica uma incerteza quanto à permanência dessas melhorias. Especialistas em defesa destacam que a presença militar na Amazônia não apenas assegura a soberania brasileira, mas também atua como uma barreira de dissuasão contra interesses estrangeiros. Nicolás Maduro tem ameaçado com frequência atravessar o território brasileiro para invadir a região de Essequibo, na Guiana, o que representaria uma violação direta da soberania e da integridade territorial do Brasil. Num período marcado pelo aumento de conflitos armados, o temor por uma disputa violenta entre nações também chegou à América do Sul e às portas do Brasil. A Venezuela tem subido o tom para reivindicar uma parte substancial do território da Guiana, a antiga Guiana inglesa. O receio de um confronto direto entre os dois lados chegou a um nível que levou o governo brasileiro a reforçar a presença militar na fronteira norte do país. A proximidade com outros países torna a região sensível a conflitos e interesses externos. Ao retirar o exército do controle do programa Calha Norte, o governo parece negligenciar o fato de que a força militar desempenha um papel insubstituível em proteger a Amazônia como um todo. Para militares, a decisão de transferir o programa para o Ministério da Integração é um sinal de enfraquecimento das Forças Armadas no cenário nacional. Em fóruns de discussões, muitos acreditam que esse movimento é um passo para afastar a presença militar de regiões de alta importância estratégica. É uma mudança que abre um vácuo de poder e deixa em aberto a questão de quem irá realmente garantir a segurança em uma das áreas mais complexas do Brasil. Ainda que o governo defenda a transição com a promessa de um plano que assegure a continuidade das ações do programa Calha Norte, o que se vê é uma decisão que ignora a importância da presença militar. O desenvolvimento da infraestrutura na Amazônia vai além de investimentos em obras e serviços. É preciso segurança para ser sustentável. Sem o suporte das Forças Armadas, a continuidade e expansão do programa tornam-se incertas, dado que essas regiões remotas, frequentemente dominadas por agentes hostis, são usadas para a exploração de trabalhadores, contrabando e tráfico de drogas. Como consequência, a fronteira do Brasil com o território vizinho se tornou rota do tráfico de pessoas. Um desafio para as autoridades que tentam impedir a travessia irregular de brasileiros em busca do enriquecimento, mas que acabam nas mãos de criminosos. O futuro da Amazônia e das fronteiras brasileiras passa agora a depender de um modelo civil, sem o preparo militar necessário para enfrentar ameaças e responder de forma eficaz
aos desafios da região. A retirada do controle do Calha Norte das mãos da Marinha, Exército e Aeronáutica deixa evidente as novas prioridades do governo, enquanto cresce a incerteza sobre o futuro da segurança e da soberania nacional, justamente quando a Amazônia deveria estar mais protegida do que nunca. Minha amiga e meu amigo, diante da possível veracidade dessa matéria, a pergunta que há de ser feita é a seguinte: a quem o governo quer prejudicar? Ou a quem o governo quer beneficiar, deixando as nossas fronteiras e a Amazônia ao relento, desprotegida, desguarnecida? É muito estranho. Isso tudo é muito estranho. Essa denúncia traga por esse site é preciso ser apurado e os culpados responsabilizados, porque tal medida é um crime de lesa pátria. Lamentavelmente, até agora, o Exército Brasileiro e os demais corpos da Força Armada, Marinha, Exército, Marinha e Aeronáutica, não se manifestaram a respeito dessa medida que, ao ver uma vez sendo verídica, é uma grande lesão à pátria, repito, sendo corroborada pelas Forças Armadas, que pela omissão da sua parcela de contribuição. É extremamente lamentável e preocupante essa matéria e os detalhes, os dados tragos por ela. Que Deus tenha piedade do Brasil.